Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM, Bicaria Web Rádios, Web Rádio, irmãos e irmãs, celebramos nesse o 17º domingo do tempo comum, e nesse domingo, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa. Celebramos a festa de Senhora Santana e São Joaquim, que são os avós de Jesus. E em virtude dessa festa, o Papa Francisco instituiu no domingo seguinte, a festa de Senhora Santana e São Joaquim, o Dia Mundial de Oração pelos avós e pela pessoa idosa. É uma maneira, um modo próprio da igreja de ressaltar a importância desse grupo de pessoas que a sociedade insiste em descartar. Nós sabemos que no mundo, na sociedade consumista, na sociedade ativista, aqueles que vão perdendo o seu poder de contribuição, a sociedade automaticamente vai colocando num canto, vai aposentando e vai, de certa forma, até mesmo desvalorizando. E a sensibilidade do Papa Francisco é grandiosa com todas as etapas da vida. O Papa Francisco tem uma visão e uma sensibilidade muito bonita, e ele tem buscado suscitar no coração da igreja essa mesma sensibilidade. Nós precisamos ir sempre na contramão dessa sociedade que aí fora insiste em valorizar aqueles que estão na ativa, que podem estar produzindo alguma coisa, dentre aspas, Então, hoje, nós celebramos e rezamos pela pessoa idosa, pelos avós, reconhecendo tudo o que eles fizeram pelo bem da sociedade, pelo bem da igreja e pela construção do reino. E o Papa Francisco nos pede ainda para reconhecer e valorizar os cabelos brancos dessas pessoas, porque são sinais de experiência. O idoso não é um objeto a ser descartado, mas ele é alguém que traz consigo toda uma experiência de vida. E quem tem paciência com o idoso, quem escuta o idoso, consegue aprender muito e até mesmo mudar o jeito de ver a vida, porque eles trazem consigo, nos cabelos brancos e nas rugas, no seu rosto, na sua face, sinais de luta, de resistência. No joelho, traz ali as marcas da oração. Quantos idosos traz ali as marcas de anos e anos de joelho, orando pela sua família, orando juntamente com a igreja. Então, o idoso, na perspectiva do Papa Francisco, isso é muito verdade, traz consigo uma gama de experiências e que estão prontos a transmitir. Porém, amados irmãos e irmãs, hoje é muito mais fácil nós sentarmos em frente a uma tela de celular e ficar vendo uma série de coisinhas bobas do que sentar do lado de um idoso para escutar as suas experiências, para aprender com eles. Então, hoje a igreja nos chama a atenção para que possamos trazer para o centro da nossa casa aquele
que talvez não mais com palavras, mas com a própria fragilidade da vida, nos ensina muita coisa. Então, parabenizo hoje todos os avós e também todas as pessoas idosas, e que Deus continue dando força e resgatando em vossos corações essa grande certeza de que todos vocês têm uma contribuição muito grande a dar pelo reino de Deus. As pontifícias obras missionárias vai dizer que todos somos missionários. A igreja é em missão, a pessoa é em missão, e ainda vai dizer, a pessoa idosa, ela também é missionária. O enfermo também é missionário, porque a missão, ela não acontece só quando você sai e vai fazer a missão, mas a missão acontece também onde você está. Então, a pessoa que está num leito, enfermo, se ela vive ali a sua fé em comunhão com Deus, se ela busca com resignação enfrentar a sua dor e o seu sofrimento, ela dá um testemunho de fé. E ela pode, dali, do seu leito de dor, unir a Cristo pela salvação das almas por meio da oração. Então, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós somos missionários. Então, a pessoa idosa que já perdeu a mobilidade, que já perdeu o vigor de ir em missão, ela continua sendo missionária até o último suspiro da sua vida. E eu, nas missas de sétimo dia, sempre eu digo isso: a última ação missionária de um cristão, quando ele morre, é trazer todos para perto de Deus na Eucaristia. Celebramos hoje missa de sétimo dia de 3 pessoas que já foram para o céu. E aqui com certeza tem familiares que vieram para essa missa, movidos também por hoje rezar a missa de sétimo dia do seu ente querido. Então essa é a última missão dos missionários de Deus que passam aqui na terra. Mesmo depois que vai, ele consegue atrair os seus para perto de Cristo e dizer: olha, eu estou indo para Deus e vocês devem permanecer em Deus aqui na terra. Então, amados irmãos e irmãs, quanto maior for a nossa doação para o reino, mais nós estaremos unidos a Cristo e mais iremos expandir o seu evangelho. Então, a missão, ela acontece não só quando nós estamos no calor e na força da juventude, mas ela acontece em todos os estágios da vida. Por isso, desde criança, ali também já começa a missão. Por isso, a infância missionária, todos nós somos chamados a exercer a missão e alimentar o mundo com a presença de Deus, a alimentar o mundo com o pão descido do céu, pois o evangelho de hoje, toda a liturgia, nos revela justamente isso. O evangelho nos mostra Jesus que olha e vê uma grande multidão, e aquela multidão está vindo ao seu encontro, e ele pergunta então a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus vê 2 necessidades naquela multidão que está vindo ao seu encontro. Uma multidão que vem faminta da palavra de Deus, que vem faminta de se encher da graça de Deus. Mas se é uma multidão que vem de lugares distantes, fazendo a sua caminhada, traz consigo também a fome do pão, a fome material. E por isso então Jesus se preocupa em alimentá-los, não só com o pão espiritual, mas imediatamente alimentar também com o pão que nos sustenta nessa caminhada terrestre. Então Jesus, na sua sensibilidade, consegue ver essas 2 realidades. Então ele nos ensina, assim como ensinou, e perguntou a Filipe como
vamos comprar pão, onde vamos comprar pão para que eles possam comer. Filipe apresenta uma situação, nem com 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Era muita gente que estava vindo em busca de Jesus, ao encontro do Senhor. Mas todos aqueles que vão ao encontro do Senhor não voltam da mesma maneira. Quem vai ao encontro de Jesus não volta para casa vazio. Jesus providencia, de algum modo, encher e saciar a vida daqueles que o buscam. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o texto de hoje mostra que Jesus organiza todos eles ali e depois lhes era apresentado por meio de uma criança, de um menino, uma criança, 5 pães de cevada e 2 peixes. Alguém toma a iniciativa de partilhar. Alguém toma a iniciativa de entregar o que tem para que pudesse ser meio de matar a fome daquela grande multidão. Percebam que quem teve a atitude de entregar o seu tudo foi justamente uma criança. A criança, ela é espontânea e ela é livre. Ainda não tem apego às coisas materiais. Vive a partir daquilo que tem. Então, com toda a espontaneidade, com toda a tranquilidade, se eu tenho aqui pães e peixe. Acredito que aquela criança estava escutando ali a conversa de Jesus. E ela não pensou 2 vezes em colocar o seu tudo para que pudesse estar a serviço de toda aquela multidão. E Jesus, então, a partir daquele pouquinho de pão e daquele peixe, ele começa a transformar a vida de toda aquela multidão. Caríssimos irmãos e irmãs, o gesto dessa criança nos chama a atenção e nos convida a lutar contra um pecado que é terrível em nossa vida. Nós, se não tomarmos cuidados, nós sempre estaremos marcados com este pecado. E ele nos acompanha, que é o pecado do egoísmo. O egoísmo destrói a caridade no coração humano. E quantas pessoas vivem destruindo a caridade no seu coração porque não conseguem viver a leveza e a gratuidade de uma criança que entrega todos os seus bens para que pudesse então estar ali a serviço de uma grande multidão. Hoje, Jesus nos ensina por meio desse evangelho que precisamos exercitar esse dom que é próprio do cristão, faz parte da vida do ser cristão, a partilha, a gratuidade e a disponibilidade para servir, porque não só doa os bens, mas se envolve com aquela grande multidão, organizando para depois servir. Que nós possamos então, a partir deste evangelho de hoje, pedir ao Senhor que nos conceda a graça de poder cada vez mais sermos curados do nosso egoísmo, do nosso apego às coisas desse mundo, para que possamos então, amados irmãos e irmãs, cada vez mais experienciar as alegrias do reino de Deus. Quanto mais disponíveis nós estivermos, quanto mais caridade exercitar em nossos corações, mais nos assemelhamos a Cristo Jesus. E se nós assumimos o nome de cristãos, assumimos a identidade de cristãos, o que nos identifica como cristãos, o que nos identifica como Cristo, discípulo de Cristo, é a capacidade que nós temos de amar e de servir ao outro. Peçamos ao Senhor essa graça de hoje, que nos cure do nosso egoísmo e que nos ajude a exercitar todos os dias, nem que seja de maneira tímida, mas que possamos exercitar esse dom
que é próprio daqueles que buscam estar unidos a Cristo Jesus. Sempre disponíveis para servir o outro. Se nós temos condições de servir com os nossos bens, vamos então servir com os nossos bens. Mas se nós temos condições de servir com os bens e com a nossa vida, com o nosso tempo, vamos também servir, porque o reino de Deus se faz nessa experiência de partilha. Partilhamos tudo o que temos. A criança partilhou o pão e os peixes, mas quantas outras pessoas partilharam ali o seu tempo para distribuir os pães e os peixes àquela grande multidão? Tem muita gente faminta, tem muita gente passando fome, fome de pão, mas também fome de Deus. Tem muita gente sentindo fome da presença de Deus. E nós podemos, caríssimos irmãos e irmãs, nos tornar homens e mulheres dispensadores desse alimento que é a palavra, que é o Cristo Jesus, que se revela a todos nós por meio da palavra, por meio da vida sacramental e principalmente por meio da Eucaristia. Então, quantas pessoas aqui em Bicaraí necessitadas do pão espiritual? Quantos idosos que estão necessitados de um momento de oração lá na sua casa porque não pode vir mais à igreja? Quantas pessoas enfermas precisando de um momento de oração porque não pode vir mais à igreja? Quantas pessoas precisando, caríssimos irmãos e irmãs, de um abraço afetuoso, de um abraço acolhedor? E quantas pessoas vivendo a solidão nesse mundo, carentes do abraço acolhedor e do aconchego do coração de Jesus Cristo, que abraça e acolhe por meio dos nossos braços e por meio do nosso coração. Então, amados irmãos e irmãs, todos nós somos missionários, todos nós somos chamados a viver a missão da igreja no mundo. E por isso, então, se nós somos ainda vigorosos, somos jovens nessa caminhada, que possamos então nos colocar sempre mais a serviço do reino de Deus, sempre mais a serviço daquele que nos chama, para que aqui, unido a Ele, construamos sempre mais o seu reino na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professor.